Nós estamos hoje, irmãos, entrando no quarto dia da nossa campanha e nossa série de estudos sobre vida vitoriosa entrou nos últimos 3 estudos no contexto familiar. Obrigado, amigo. E no contexto familiar hoje nós vamos falar sobre jejum. Mas jejum não é um assunto que a gente começa com ele, é um assunto que nós chegamos até ele. A gente não chega simplesmente e fala jejum, a gente chega até o jejum, né? É um assunto que a gente chega a ele para falar a respeito. E nesse sentido, abre aí sua Bíblia, capítulo 6, versículo de número 16. Quando querem a palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. Está aí no versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuem. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha que interessante que Jesus está falando. Jesus está falando assim, quando você for consagrar o Senhor com um jejum, faça isso de maneira que você se apresente de maneira normal diante das pessoas. Por quê? Ele está falando assim, os hipócritas, aqueles que atuam, né? O hipócrita era o ator do tempo dos romanos, e esse nome hipócrita ficou bastante conhecido nesse sentido, né? Os atores eram conhecidos como hipócritas, porque eles faziam um papel na frente das pessoas. E Jesus está falando assim, aqueles que estão atuando na frente das pessoas, para que as pessoas vejam que eles estão jejuando, já recebeu o galardão deles. E às vezes algumas pessoas têm dificuldade. O que eles querem dizer com isso, né? Como assim receber o galardão? Significa o seguinte, aquilo que eles queriam era aparecer para os outros. Já apareceu. Aquilo que eles queriam era mostrar uma santidade que, na verdade, é falsa, né? Eles queriam demonstrar que são santos, demonstrar que tem um padrão espiritual mais alto. E quando eles querem fazer isso, eles vão demonstrar isso de maneira externa e as pessoas vão ver e já recebeu o que foi o que eles vieram fazer. É interessante porque o jejum, irmãos, que Jesus fala, ele é o jejum que você faz a partir do seu coração. Por isso que Jesus vai falar em alguns versículos na frente, mas vocês quando for jejuar, olha, toma um banho, viu? Né? Lava o rosto, né? Se limpa bem, aparece diante das pessoas para que as pessoas não confundam que você, na verdade, está aparecendo alguma coisa que você não é. Mas o seu pai que vê o que está em secreto, seu pai que vê o coração, vai te recompensar pelo jejum. E a primeira coisa que aparece, irmãos, é que ninguém jejua à toa. A palavra de Deus fala em Hebreus, já no Novo Testamento, a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque a gente acha que isso é ser interesseiro diante de Deus, né? É difícil você não ser interesseiro diante de Deus. Porque a própria palavra de Deus fala em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus precisa de primeiro crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele sabe que vai ter alguma coisa de volta. Ele sabe que vai receber alguma coisa de volta. A diferença de ter um interesse e ser interesseiro é grande. Porque aquele que tem um interesse, ele tem um objetivo com o relacionamento. Aquele que é interesseiro, o seu único objetivo é o que ele tira daquele relacionamento. Então, ter interesses em relacionamentos é absolutamente normal. Eu, quando casei com a minha esposa, tinha um interesse no relacionamento. Eu queria que ela fosse minha esposa. Eu queria que nosso relacionamento, nós dois juntos, nós tivéssemos uma vida abençoada por Deus. Eu tinha um interesse a respeito disso. Eu tinha uma visão específica daquilo que eu queria construir junto com a minha esposa. Diferente, por exemplo, de alguém que casa com outra pessoa porque ela tem alguma posse financeira. Essa pessoa é interesseira. Ela não se interessa pelo relacionamento. Ela se interessa pelos frutos do relacionamento. Agora, todo relacionamento tem fruto. Todo relacionamento, ele gera alguma coisa, um produto que sai desse relacionamento. É impossível que o relacionamento seja absolutamente estéril. E quando ele não vinga. Ele não perdura. Um relacionamento absolutamente estéril não perdura. Inclusive, no mundo antigo, quando um casal era casado, né? E eles não tinham filhos, eles consideravam aquele relacionamento amaldiçoado. A esposa carregava em si uma causa muito grande dessa maldição, porque ela não gerava filhos. Existia um interesse no casamento, gerar filhos, posteridade da família. O que isso tem a ver com o jejum? Muita coisa. O nosso estudo vai começar dizendo para você aí, que é o seguinte, o segredo da família vitoriosa é ir mais fundo. É como se diz nos nossos dias, né? É ser uma família raiz. Tem 2 tipos de apresentação que se faz no Brasil, né? Ou isso aqui é Nutella, ou isso aqui é raiz, né?
O objetivo da família vitoriosa é ser uma família raiz. Uma família que de verdade ela emprega e ela tira frutos e ela saboreia os frutos e os frutos têm semente para uma vida vitoriosa. Ela tem objetivo na sua vida, ela tem programa na sua maneira de ser e na sua maneira de experimentar ser família. Com isso a gente vai perceber já logo no começo que a família raiz ela não fica só na superfície, ela quer mergulhar. A família raiz não fica só na conversa da casa, ela não fica só no relacionamento horizontal. Ela busca ter um relacionamento vertical. E nesse relacionamento vertical, ela procura também ser com que todos na família busquem esse mesmo relacionamento. Por exemplo, meu sogro é uma pessoa muito gente boa, esteve aqui com a gente no final do ano, e é um pai daqueles que você conhece mesmo que é pai. Uma das coisas que você vai observar num pai que se interessa pela família é que ele nunca cessa de dar instrução. Você está com 40 anos de idade, você já não mora mais com ele, você tem sua família, mas ele não cessa de falar para você instruções sobre a vida. E coisas que para você nessa idade são absolutamente óbvias, mas ele insiste de falar. Apesar da gente quando fica mais velho já achar, entre aspas, chato esse tipo de coisa, isso é a maior expressão de que é um pai preocupado com a sua família. Um bom pai nunca para de dar instruções. E as instruções de um pai é sempre trazer a família numa comunhão de ideias, de sabedoria, de pensamento, porque ele sabe que aquele padrão de vida vai levar pessoas a bons lugares, vai levar a pessoa a um sucesso na vida. Nesse sentido, nós vamos entender que uma família vitoriosa, ela não cessa de buscar orientação do pai, para que a sua vida e a sua família seja orientada pela palavra de Deus, para que ela alcance sucesso em todas as áreas da vida. Um bom pai que tenha Jesus como Senhor da sua vida, ele sempre busca no Senhor a orientação para a sua casa. Uma mãe que é uma boa adjutora na sua família, ela sempre busca instrução no Senhor para a conduta dos seus filhos. E bons filhos, dentro desse aspecto, sempre buscam no Senhor como melhor se relacionar com os seus pais. Uma família vitoriosa, ela não vive os seus próprios dramas sozinha. Ela busca no Senhor como é que a gente vive esses dramas, porque viver drama é coisa de família. Qual família que não tem um drama de família? Até mesmo as famílias milionárias passam por drama. Você acha que coisa de drama é só falta de dinheiro? Tem famílias que passam absolutos dramas simplesmente porque tem muito dinheiro. Né? Alguém falou certa vez que herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos brigar. Né? E quantas vezes isso não acontece? Dramas de família. Mas esses dramas, muitas das vezes, eles são espalhados simplesmente por conta de um relacionamento ruim que alguém tem com o outro, de uma maneira de viver a vida diferente do outro, que onde não acharam um denominador comum. Eu, por exemplo, e a Ana, isso faz parte do nosso estudo, desculpa, Ana, mas você sabe que a gente vai por aqui, né? No nosso relacionamento, por exemplo, a Ana é criada na Alta Paulista, né? Os lugares mais nobres de São Paulo. Mas a Ana teve uma vida muito confortável, diferente de mim. Tive uma vida com bastante privações. Quando nós nos casamos, a referência de vida da Ana e a referência de vida minha é completamente diferente. A minha referência de família, a referência de família da Ana é completamente diferente. Como eu tenho certeza que aconteceu com quase todos os casais aqui. A menos que vocês tenham se conhecido no prezinho e foram casar depois lá na frente. E mesmo assim ainda tem diferença nas famílias, nas casas, né? Com isso, irmãos, quando a gente casa, a gente precisa de um denominador comum. A gente precisa de um lugar onde aquilo ali é o centro da onde nós dois dividimos as nossas diferenças para encontrar um coeficiente semelhante para participar daquilo que é diferente da nossa casa. E precisa existir um lugar comum. E as pessoas acham o seu lugar comum nas mais diferentes áreas. Tem pessoas que acham, por exemplo, o seu lugar comum da maneira que eles gostam de festa. Tem pessoas que acham o seu lugar comum da maneira que eles gostam de um assunto ou de outro. Tem pessoas que acham o seu lugar comum na profissão.
Tem pessoas que acham o seu lugar comum, por exemplo, na maneira como eles enxergam certa questão da vida. E tem pessoas que acham o seu lugar comum na religião. E dentro do lugar comum na religião, tem as pessoas que acham o seu lugar comum na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo como lugar comum é excelente, melhor do que qualquer lugar comum. Porque nele nós encontramos alguém idôneo que não fica, entre aspas, de um lado de um ou do lado de outro. Que tem uma perspectiva idônea para a vida. E nessa perspectiva idônea para a vida, para nós andarmos como família, como casal, como pais e filhos, é necessário que a gente mergulhe na pessoa de Deus. A partir da semana seguinte, sem ser essa na outra, nós vamos começar uma série de estudos que chama Amigo de Deus. O segundo estudo dessa série de estudos vai falar sobre oração. Dentro da oração, a gente vai perceber que uma das maiores necessidades da oração, uma das maiores coisas da oração, é não simplesmente falar com Deus, é também ouvir Deus falar. É não simplesmente dizer as coisas para Deus, é também ouvir aquilo que Deus tem para dizer para você. O jejum é um lugar de consagração, onde nós alcançamos em Deus aquilo que nós queremos apresentar e aquilo que nós queremos receber do Senhor. Na nossa amizade com Deus, no nosso relacionamento com Deus, é importante que você saiba disso, que não é uma via de uma mão só. Deus não é alguém onde nós levantamos as nossas vozes e seja lá o que Deus quiser. Onde nós simplesmente viemos à igreja para desafogar mágoas, para dizer aquilo que ele está achando ruim, para a gente encontrar, de repente, na luz que nos alumia, algum tipo de recurso que vai nos tirar dessa podridão de vida que nós estamos vivendo. Entende que, nesse sentido, a família pode encontrar, na sua conduta como crente do Senhor Jesus Cristo, no jejum, na consagração da alma e do corpo, um lugar onde Deus pode demonstrar e pode mostrar as saídas para a vida. Né? É só no jejum, irmãos, que a gente encontra resposta para aquilo que não tem. É só no jejum que a gente encontra a solução para aquilo que a gente não acha em lugar nenhum. Pastor Joel tem uma frase baseada em uma passagem bíblica, que não há nada que resista a jejum e oração. De onde ele tira isso? Lembra quando Jesus se encontrou com aqueles discípulos e o seu pai veio reclamar, o pai de um menino veio reclamar com ele, falou, seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho, não. E aí Jesus falou assim, olha, isso aí é um espírito surdo e mudo que essa caça só sai com jejum e oração. E expulsou o demônio. Ele falou que existia uma classe de problemas, existia uma classe de demônios, existia uma classe de manifestação espiritual, que a única maneira de vencer aquilo era através do jejum e da oração. E sabe qual era o problema daquela família? Era um drama que estava passando na família. Foi um pai que veio falar a respeito do filho. Nós às vezes desconsideramos, irmãos, o poder que o jejum e a oração pode ter para soluções que para nós é simplesmente uma coisa de mau caratismo. É simplesmente uma coisa de instrução. Mas através da palavra de Deus nós percebemos que na instrução nós adquirimos muita coisa, inclusive como jejuar e orar. Inclusive como receber de Deus aquilo que é acessado só pelo sobrenatural. Deixa eu fazer um lembrete para vocês. Por mais que nós amamos o estudo da palavra de Deus, por mais que nós nos debrucemos em cima dele, entenda isso. O nosso relacionamento com Deus não é intelectual, é espiritual. E no nosso relacionamento com Deus espiritual, muitas coisas pelas quais nós alcançamos de Deus acontecem de maneira sobrenatural. É milagre, é cura, é expulsão de demônios, é transformação de vida do dia para a noite. É a bênção que vem do céu, é a porta que se abre, é a revelação da palavra de Deus num assunto específico. Nós somos pentecostais. E a nossa maneira de ser pentecostal não pode ser suprimida ou simplesmente suprida pela ideia que vem à cabeça. A nossa instrução bíblica, ela precisa gerar no nosso coração ação para nós vivermos a verdade do evangelho na nossa vida, nas áreas que são mais necessárias, aquelas que o intelecto, que as mãos, que as ações não podem tocar. Porque se nós pudéssemos resolver tudo com a nossa atitude pessoal, irmão, os coaches fazem um trabalho muito melhor. Olha eles chegando na nossa mensagem hoje aí. Os coaches fazem um trabalho muito mais excelente do que o nosso. Eles ensinam a gente a destravar a chave,
Eles ensinam a gente a mudar a nossa maneira de pensar. Funciona? Lógico que não. Se Deus não mandar a bênção, se Deus não enviar o socorro, se Ele não mandar a cura, se Ele não nos der autoridade para expulsar os demônios, se Ele não enviar a cura do alto, nada acontece. Se não houver uma manifestação genuína da parte de Deus, o ensino bíblico é morto. É por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é porque ele não gostava de estudar, não. Pelo contrário. Não é porque ele não amava as escrituras, pelo contrário. Mas é porque ele sabia, como Tiago explica na sua carta, não seja apenas leitor da Bíblia, seja cumpridor dela. Que os milagres que estão escritos na Bíblia possam se manifestar na sua vida. Que as coisas que Jesus fez e disse, obras maiores do que essas vocês farão, possam se manifestar no meio de vocês. Como é que acessa isso? Através de uma vida consagrada, através do jejum. Através da nossa vida diante do Senhor. E o que é o jejum, né? O jejum, basicamente dito e explicado, é a abstinência de alimentos. Jejum é estar sem comer. A palavra jejum significa abstinência de alimentos. Agora, a manifestação do que significa o jejum dentro daquilo que a doutrina cristã explica, aí nós temos alguma coisa que vai além. Vem sido praticado pela humanidade o jejum há mais de 5.000 anos por nações, culturas e religiões. O jejum não é coisa do cristianismo. O jejum já é um ato, já é uma atitude religiosa por milênios. Você sabia que os muçulmanos jejuam? Sabia que os budistas jejuam? Que os hinduístas jejuam? Você sabia que os satanistas jejuam? A prática do jejum é uma prática espiritual conhecida. É calar a carne para abrir a alma para as manifestações espirituais. Tem um propósito específico, não é ficar sem comer. Muita gente acha que jejum é simplesmente passar fome. Você aprendeu errado. Jejum não tem nada a ver com passar fome. Ficar sem comer não é passar fome. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabia que a gente é muito mal acostumado com comida? Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto acesso à alimentação, principalmente nos países do Ocidente. Não é comum ter 3 refeições por dia. Isso é de um tempo para cá que é assim. Por muito tempo, as pessoas viveram com uma refeição por dia. Aliás, tinha momentos da história que as pessoas viviam com uma refeição a cada 2 dias. Não é comum ter 3 refeições pelo dia, assim, 5 refeições pelo dia, como a gente tem no dia de hoje. A gente vive muito bem alimentado. E as nossas porções são muito diferentes do que era na época também. As porções, pelo amor de Deus, você vai em restaurante aqui hoje, somente logo quando eu cheguei aqui, lá na Flórida, eu fui almoçar num restaurante brasileiro, falei assim, quantas pessoas vão comer isso aqui? É muita comida que as pessoas colocam diante de você. E você vai se acostumando com isso. E aí você fica sem comer do almoço até a hora do café e fala assim, nossa, eu estou morrendo de fome. Não. Você está acostumado com a comida. Você está acostumado a trabalhar com a comida. A ter o seu corpo fazendo digestão. É por isso que você come tanto. Né? E muitas das vezes a gente está mal acostumado mesmo e não percebe que Deus está abrindo até uma oportunidade para que a gente faça uma desintoxicação alimentar, inclusive. Não é? Pode ser feito com a finalidade espiritual ou até mesmo medicinal. Também não se faz só jejum de maneira espiritual, se faz medicinal. Já ouviu falar, por exemplo, do jejum intermitente? Que é uma excelente maneira de perder peso, segundo os médicos, né? O jejum, ele feito de maneira religiosa, ele tem um outro sentido, mas também pode ser feito de maneira medicinal. Visto que o jejum traz benefícios físicos com a desintoxicação de que produz no corpo. Mas aí vem, por que jejuar? Né? Se o jejum é abstinência de alimentos, se ele é feito com maneira de consagração, e se nós já temos o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, por que jejuar? Antes de entrar por que jejuar, deixa eu abrir mais um parênteses aqui e falar o seguinte para você. Que jejuar, em primeiro lugar, faz bem. De maneira física, de maneira espiritual, jejuar é uma bênção. Ok? Jejuar, não ficar sem comer. Então, quem jejua, planeja ficar sem comer. É diferente. Não é simplesmente acordar tarde e falar assim, hoje eu não vou comer. Quem jejua, planeja fazer isso. Tem muita gente que fala assim,
Acordei tarde, falei, não vou, já que eu acordei tarde, então vou ficar sem café, então vou jejuar. Não, isso não é jejum. Isso é você atrasar seu almoço. Ah, já que eu vou fazer isso aqui, então vou jejuar. Outras pessoas falam assim, vou fazer jejum de internet. Isso não é jejum, isso é consagração. Ok? Jejum é abstinência de alimento. Vou fazer jejum de chocolate. Não, isso não é jejum, isso é dieta. Você vai tirar um certo alimento da sua alimentação, mas vai continuar comendo. O jejum de Daniel não é um jejum, é uma dieta. O certo ali seria a dieta de Daniel. Ele ficou comendo certos alimentos e excluindo outros. Ele fez jejum também? Também. Mas aquela ali do começo do livro dele é uma dieta, ele fez uma dieta. A dieta de Daniel. Ele não se misturou com os manjares do rei, mas ele comeu. Ele fez uma outra alimentação. Jejum é o que o Senhor Jesus Cristo fez por 40 dias. Ok? E no final dos 40 dias, por exemplo, ele sentiu fome e não sede. Por quê? Porque ninguém pode ficar 40 dias sem beber água. Não existe. A abstinência de alimento, aí a abstinência de água são outras coisas. Tem jejum absoluto sem água? Tem. Tem também. Mas o jejum é abstinência de alimento. Por isso que, por exemplo, a gente fala assim, água não quebra jejum. A menos que você cumpriu, colocou no seu coração, de fazer um período de jejum com água, se você faz o seu período de jejum sem alimentação e tomando água, tomar água não quebra jejum. Então o jejum faz bem, o jejum é um propósito que vem da parte de Deus, né? E ele tem muitos benefícios, como a gente está falando. Muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz acerca do jejum, isso é fato. Eu, por exemplo, uma das vezes que a gente estava aqui na nossa igreja, eu recebi da nossa líder alguma reclamação de alguns pais, né? Por favor, se eu tiver que conversar isso com você, eu vou conversar com você. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu entre nós. E fiquem à vontade para falar comigo depois. Eu não estou aqui jogando no ar para depois alguém vir falar alguma coisa para mim. Não tem problema nenhum de conversar com nenhum dos irmãos, né? É só um exemplo que aconteceu entre nós por falta de conhecimento. Nossa líder falou para mim que um pai veio reclamar, uma mãe veio reclamar porque achava que o jejum para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, seria alguma coisa muito invasiva porque eles precisam de comer. Certamente isso se trata por conta de uma falta de experiência com o jejum que a gente pode resolver. Explicar o que é jejum. Para que as pessoas não achem que nós vamos impedir o crescimento dos nossos filhos de maneira saudável, por conta que eles vão consagrar um dia para Deus. E vão tirar o café da manhã. E vão consagrar ao Senhor aquele período. Vão acordar pela manhã e vão passar uma manhã em consagração sem alimentos para receber do Senhor bênção, poder, vitória, para aproximar a comunhão com o Senhor. Aliás, isso devia ser, na casa de cada um de nós, promovido por nós. Lembre-se, uma família vitoriosa, ela busca a presença de Deus. E é bíblico, viu? É bíblico. Quando a gente vai olhar, por exemplo, eu quero chegar nisso mais para frente, mas vou falar aqui agora também. Quando Jonas foi a Nínive, a palavra de Deus vai dizer no capítulo de número 3, que até as crianças e os animais e os recém-nascidos jejuaram. Para buscar que Deus entrasse naquela situação, até os recém-nascidos jejuaram. Ficaram sem o leite da mãe. Para buscar de Deus. É claro que a criança tem noção para isso, o animal tem noção para isso, não. Mas isso era uma decisão da liderança da casa, mostrando o nível qual eles estavam interessados na mão de Deus. O nível ao qual eles estavam buscando a interação de Deus. Já já a gente vai falar um pouquinho mais de alguns outros jejuns que aconteceram que demonstram exatamente isso. Mas saiba disso, que é muito bom que o seu filho aprenda desde cedo disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura bíblica. Isso vai fazer bem para ele. Já pensou uma criança que entra na adolescência, no tempo da puberdade, no tempo dos convites do mundo, sabendo jejuar? Já pensou um adolescente que entra no tempo de buscar alguém para casar, buscar alguém para namorar, com uma vida de jejum, de consagração? Você acha que essa pessoa vai ser enganada? Já pensou um jovem que chega no tempo de buscar um emprego, buscar uma profissão, conhecendo a Deus, sabendo orar e jejuar? Quanto mais cedo os nossos filhos souberem o caminho do altar de Deus, melhor para a nossa casa, melhor para a nossa vida, melhor para a nossa família.
Mas às vezes a gente considera algumas coisas espirituais fortes demais para a idade. Sabe o que é forte demais para a idade? Aquilo que está passando na televisão. Sabe o que é forte demais para qualquer idade? A sociedade no mundo, como é que está hoje. Sabe o que é forte demais para a idade? O currículo da escola pública. É forte demais para as idades. Agora, se nós estamos enviando filhos à sociedade, e nós vamos ter que fazer isso. Ninguém aqui vai viver igual a Essênio, dentro de uma caverna, e não entrando nem na cidade para não se misturar. Nós vivemos no mundo. Jesus falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Se nós vamos viver convivendo com essa geração, nós precisamos, quanto cedo e quanto mais rápido, ensinar os nossos filhos disciplinas espirituais, para que eles tenham neles as ferramentas para enfrentar o mundo como está. Uma família que é voltada para aquilo que Deus tem na vida deles, a não ser que a religião para você seja apenas um momento de satisfação social. A não ser que a família, a religião para você, a igreja para você, seja um momento de satisfação intelectual da alma. A não ser que a religião para você seja como for uma birita no final do dia, ou então um trago de maconha. Só para aliviar as tensões da sua alma. Se for isso, qualquer coisa serve. Né? Que tinha uma família voltando para casa, e os pais estavam conversando no banco da frente, e reclamando do culto. Você viu o grupo de louvor hoje? Não, pelo amor de Deus. Toda semana é mesmo hino. Não, e o pastor? O pastor demora demais para pregar. E sempre a mesma coisa, sempre falando a mesma coisa. Não, e aquele irmão que foi orar, você viu? Não, ruim demais. Poxa, não sabe orar, não sabe falar direito no microfone. Aí o filho pegou e falou lá do fundo, mas também, né, pai, por $1. Esse era o tamanho da oferta dele, dava $1 só de oferta. Ele não tinha nenhum tipo de compromisso com a igreja. E quando eu falo a respeito disso, por favor, não me entenda de maneira errada, não. Né? O que eu estou falando para você é o seguinte, aonde você coloca o seu coração, você investe tudo que tem na sua vida. Aonde o seu coração está lá, você coloca tudo a seu respeito. As suas finanças, o seu interesse. Quem é interessado pelas coisas da casa de Deus, ele se interessa por tudo. Quem é interessado por Deus, se interessa pela casa de Deus. Hoje eu falei na mensagem para você. A nossa busca, irmãos, enquanto pastor de igreja, não é que os crentes estejam todos os cultos. Que, pastor? Não. Meu interesse não é esse. Meu interesse não é que você oferte e dizime na igreja. Também não é esse. Meu interesse não é que você nem goste de mim. Eu não preciso de ser gostado de ninguém, né? Quem precisa de ser amado aqui na igreja é o Senhor Jesus pela igreja, não eu. Eu estou aqui fazendo meu trabalho. O meu trabalho como pastor é levar você mais próximo de Jesus. Sabe por quê? Porque uma pessoa perto de Jesus, ela não perde um culto. Uma pessoa perto de Jesus, ela não deixa a igreja por qualquer coisa. Uma pessoa perto de Jesus, ela não tem problema de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Uma pessoa perto de Jesus, ela investe tudo que ela tem na promoção do nome do Senhor Jesus Cristo. O meu interesse é que você seja crente. Você sendo crente, eu não vou ter problema nenhum. O meu interesse é que você, cada vez mais, e cada vez com mais intenção, cada vez com mais amor, cada vez com mais fervor, busque ao Senhor, nosso Deus. E aí está resolvido. É por isso que, mais uma vez, voltando para o nosso assunto de hoje, o jejum é tão importante, né? Muitos receberam um ensino distorcido e não receberam ensinamento algum sobre esse assunto. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós essa prática. E quando jejuardes? Ou seja, Jesus está falando assim, vão lá e jejuem. Está falando assim, se você tem uma prática de religião, e religião, entenda aí, não a religião da religiosidade. A prática da religião significa uma prática espiritual, uma disciplina espiritual. Se vocês têm disciplina espiritual, uma hora vocês vão jejuar. Uma hora a água vai subir e vocês vão se apresentar de Deus de uma maneira mais consagrada. Uma hora o problema vai se levantar e vocês vão buscar em Deus solução para aquela questão. Quando vocês forem jejuar, não faz isso para os outros. Porque lá no capítulo 58 de Isaías, ele fala assim, o jejum que vocês fizeram foi para quem? Foi para mim? Ou foi para vocês mesmos? O jejum que vocês fizeram foi para quem? Para que vocês recebessem da minha parte instrução ou para vocês aparecerem diante dos homens? Para quem foi o jejum?
Aqui Jesus está ratificando aquilo que Isaías fala. Quando vocês forem jejuar, não façam igual os fariseus. Olha, estamos aqui jejuando hoje. A gente faz campanha de jejum e oração, irmão? Faz, para todo mundo estar na mesma página. Mas eu não fico ligando para os irmãos, nem falo assim para os irmãos, olha, irmãos, eu estou ligando aqui para os irmãos hoje cedo porque eu estou de jejum, viu? Estou de jejum aqui pelos irmãos. Não. Muitas das vezes eu coloco no meu jejum situações da sua família. E estou te falando hoje. Não te falo no dia. Não pega o telefone e fala assim, ó, estou aqui jejuando pela sua família, não. Eu não preciso desse galardão seu. Eu preciso que Deus entre nas vidas das nossas famílias e dê solução. Eu não preciso da aprovação das pessoas. Eu preciso da aprovação de Deus no meu ministério, na minha vida, na minha casa. É por isso que diversas vezes a gente tem esse ensino do jejum distorcido, né? Florescendo a nossa fé através do jejum. Um dos mais importantes aspectos do jejum é o florescer de uma fé inabalável. Quem jejua, irmãos, ele se aproxima de Deus na sua fé. O jejum tem a capacidade de nos levar a crer com muito mais consistência, porque nele aprendemos a ouvir e crer na voz de Deus. A fé é do espírito e não da carne. Portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando a nossa fé para se expressar diante de Deus. Essa é uma expressão bonita que a gente tem no nosso ministério. Jejuar é calar a carne para que a nossa alma clame a Deus. Jejuar é fechar a boca da comida para que a boca da nossa alma clame ao Senhor. É separar a nossa vida para que isso aconteça. E isso acontece até mesmo de maneira física. O nosso corpo processa as coisas diferentes do jejum. Você já experimentou a ler a sua Bíblia no final de um período de jejum? Alguém aqui já fez um jejum durante 24 horas? Já fez um jejum durante 24 horas? Alguém já experimentou fazer um jejum de 48 horas? Alguém já experimentou fazer um jejum de 72 horas? Mais do que isso eu não recomendo a ninguém. Porque mais do que isso eu começo a ter problema mesmo de pessoas que fizeram um jejum de mais de 90 horas até tiveram problema depois mental. Por conta de um problema de enzimas e etc. Eu não recomendo mais do que isso. E se você tem idade suficiente, até 72 horas seja o seu limite também. Mas você já experimentou fazer um dia de jejum de 24 horas? Durante o seu jejum, lá depois da 12ª hora, 20ª hora, abre a sua Bíblia para você ver. Parece que os textos saltam nos seus olhos. Ah, pastor, isso parece uma questão de química da cabeça. Irmão, estou falando de manifestação espiritual. Vamos sair um pouquinho agora, lembra que eu falei para você? Nós somos espirituais. Busca a Deus depois de um momento de jejum. Faz um teste com isso que eu estou falando para você. Busca o Senhor depois de um momento de consagração de jejum e veja as coisas acontecendo na sua casa e na sua família. Experimente. Tem algum problema difícil demais que você tem passado? Tem alguma situação que tem te apertado demais? Jejue por ela. Coloque ela diante do Senhor com consagração de jejum. Busque a Deus dessa forma. Coloque assim, Senhor, eu estou começando o período de jejum. De repente você pode fazer acompanhando o pôr do sol, o nascer do sol e o pôr do sol. Acorda cedinho antes do sol nascer. Dobra os seus joelhos e fala, Senhor, estou começando o período de oração e de jejum agora diante do Senhor. E se levanta da oração e vai para o seu dia, sem comer. Vai comer depois, na hora que o sol se pôr, entrega o seu jejum. Senhor, eu estou entregando esse período de consagração e de jejum diante do Senhor, para que o Senhor abra a porta nesse sentido, para que o Senhor me dê instrução para esse problema, para que o Senhor me mostre sobre essa questão. Faça isso. E começa a ver Deus trabalhar em áreas e em questões que você jamais pensou que seria possível sair dessa situação. Experimente. Faça isso em família. Né? Geralmente o jejum que a gente faz da meia-noite ao meio-dia. E é mole esse jejum, porque ainda tem o período de sono. À meia-noite, entrega, começa o período de jejum. Levanta pela manhã, não vai levantar 11 horas da manhã, né? Aí levanta 11 horas da manhã e jejua até 1 hora, até o meio-dia. Não, levanta cedo. Faz o seu momento devocional. Continua em consagração, ao meio-dia entrega. Outra coisa importante de jejum. Não vai fazer jejum, né? Vou estar em consagração. E fica no Netflix. E sai na rua xingando todo mundo. Coloca a sua alma em consagração. Vai trabalhar, como Jesus falou. Lava o rosto, vai viver a sua vida. Mas em consagração, secreta com Deus. E entrega depois. Busque a Deus dessa maneira. Faça isso programadamente com a sua família.
né? Segunda-feira, eu geralmente quando faço pela família, e quando a gente faz isso em família, combino com a Ana, numa segunda-feira. A gente jejua pela casa, ou por um problema, ou por uma situação, numa segunda-feira. Já fizemos isso algumas vezes. O jejum dos pastores do nosso ministério é na quinta. Então, por exemplo, eu não pego e falo assim, vou jejuar tudo as coisas, tudo na quinta-feira. Não. Seja sincero com Deus, se programe nesse sentido. Busque a Deus um período. Você tem dificuldade com isso? Me procure, eu ajudo você. Quantos irmãos que chegaram para mim, a gente combinou juntos de jejuar por alguma coisa em secreto. Olha, vamos tal dia jejuar por isso? Jejuamos por isso. Depois, conversamos junto no telefone e entregamos o jejum juntos. Mas busque a Deus, sabendo que Deus ele vai fazer florescer a sua fé nisso. Uma coisa muito importante que Deus colocou no meu coração no ano passado é que quem ora tem certeza. E quem jejua tem mais ainda, né? Quem ora tem certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Quem jejua sabe que Deus está te ouvindo, que Deus está falando com você. Sabe que Deus está trabalhando ao seu favor. O jejum promove humilhação. Uma das maneiras mais eficazes de nos humilharmos diante de Deus é através do jejum. O jejum tira o eu de todos esses atributos e nos ensina o que é importante, a perfeita vontade de Deus. Se você quer alinhar a sua alma à vontade de Deus, a melhor forma disso é o jejum. Por quê? O jejum não muda Deus. O jejum muda a gente. O jejum não transforma Deus a respeito de alguma coisa. O jejum alinha o nosso propósito ao propósito de Deus. Nós vamos entrar nisso já já. Deixa eu correr aqui para frente para a gente não perder tempo. Né? Dê um passo à frente na sua vida espiritual e faça um novo propósito com Deus de se dedicar mais, você e a sua família, ao jejum. Quando a gente olha a palavra de Deus, por exemplo, a gente vê lá que Josafá, no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, ele proclama um jejum em todo Judá para buscar a ajuda do Senhor diante de uma grande ameaça. O povo está sendo ameaçado, o líder fala assim, vamos jejuar, irmãos. Cada um na sua casa, cada um com a sua família, vamos separar um tempo de consagração. A gente faz isso todos os anos 2 vezes. Em abril, pelo aniversário da nossa igreja, que é em maio, e no fim de ano, que a gente faz um jejum de consagração a Deus e gratidão pelo Thanksgiving. Né? São grandes celebrações que a gente tem, a gente jejua por elas. Essa aqui é uma das que eu mais gosto. Esdras declara um jejum nas margens do rio Ava para buscar caminho seguro para ele, suas crianças e os seus bens. Olha que coisa extraordinária. Esdras está saindo de volta. Pediu lá a carta, agora ele está voltando para casa. Ok? Tá aquele entourage, né? Aquele bando de gente. E era menino, e era tesouro da casa de Deus, e era alguns sacerdotes com ele e tal, estão voltando. E aí ele fala assim, olha, eu proclamei um jejum para pedir caminho seguro. Sabe por quê? Porque eu fiquei com vergonha de pedir soldados ao rei. O rei tinha liberado eles para voltar. E ele falou assim, eu fiquei com vergonha de pedir soldados ao rei. Porque é o seguinte, eu falei para o rei que o nosso Deus é um Deus que guarda o seu povo. E aí eu pedia soldado para ele agora, como é que ia ficar? Aí sabe o que eu fiz? Eu convoquei um jejum de 3 dias para pedir caminho seguro. E aí sabe o que é a palavra de Deus? E moveu-se o Senhor pelas nossas orações. Esse moveu-se o Senhor é que Deus mostrou para Esdras como é que ele faria essa transição. Deus mostrou para Esdras qual que era a melhor passagem para o caminho. Quando a gente vai para Êxodo, a gente percebe a mesma retórica de Deus falando com Moisés. Olha, eu mandei para vocês pelo caminho do deserto, para vocês não ir pelo caminho dos filisteus, para vocês não vendo guerra voltar para trás. Deus sabe o melhor caminho. E quando Deus se move ao nosso favor, é porque através agora do nosso jejum, nós vamos alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus e ele vai se mover pelas nossas orações e pelo nosso jejum. Olha que fantástico isso. E Esdras fez isso para poder viajar de maneira segura. Para poder chegar no lugar que ele queria de maneira segura. Esse era o propósito da vida dele. Eu falo isso várias vezes e repito. Quantas pessoas passam e começam o seu dia e terminam o seu dia sem falar uma vez com Deus. Sem fazer uma oração de obrigado, Jesus, que eu estou vivo, que eu acordei, que eu estou respirando, que eu tomei água. Não agradece pela comida, não agradece pelo pão, não agradece pela vida, não agradece por nada. Esdras falou o seguinte, a nossa viagem, o nosso caminho de volta para casa é muito importante. Eu preciso que Deus nos proteja. Eu sei que o caminho tem perigo. Nós temos tesouros.
Nós temos os nossos filhos. Nós temos um monte de coisa aqui que é importante. Inclusive, o texto vai falar que eles levavam tesouros dentro de talhas de prata. Os pertences da casa do Senhor, o tesouro da casa do Senhor, que Esdras estava voltando com ele, eles levavam dentro de talhas de pratas. É dessa expressão de levar esse tesouro dentro dessas talhas de prata que Paulo lá na frente fala assim, nós na verdade temos esse tesouro, não em vaso de prata, em vaso de barro. Era a mesma ideia do transporte de Esdras. Olha, lá Esdras fez esse transporte em talhas de bronze, em talhas de prata. Nós fazemos nosso transporte em talhas de barro. Nós somos muito mais frágeis do que era aquilo lá. Agora, por que isso é mais frágil? Para que a excelência não seja nossa, mas do Senhor. Nós precisamos de pedir para Deus passagem segura para nós e para a nossa família. Nós precisamos, principalmente estando na situação que nós estamos nesse país, principalmente vivendo das situações que nós vivemos nesse país. Jejue pela sua casa. Jejue pela sua família, consagre a sua família, né? Pegue seus filhos aí, dê as mãos com eles, eles não vão entender. Coloque eles, esquipe uma refeição. Faça isso de maneira de consagração, vai ensinando desde pequenininho. Já fala assim, ó, filho, eu vou te ensinar hoje, não vamos comer aqui, porque hoje nós vamos fazer um jejum. A criança vai ficar chata, ela vai começar a aprender. Você já tirou uma criança da fralda? Já tirou uma criança da fralda? Acho que a maioria dos pais já fez isso aqui, né? Não, é terrível. É terrível. Mas ela tem que aprender, não tem? É uma disciplina que ela tem que formar, não é? Quantas vezes você sai, tá lá, a casa tá lá, aquela poça de xixi no chão? Quando é xixi? Quando é outra coisa? Demora. Mas a gente insiste, não insiste? A criança é pequena. Por que você não espera ela fazer 18 anos de idade para tirar a fralda dela? Para começar a tratar ela como adulto? É? Não, você quer desde cedo que ela tenha disciplina. Coloque as disciplinas espirituais na vida dela. Desde cedo ensine a orar. Desde cedo ensine a ler Bíblia. Desde cedo ensine a jejuar. Eu não estou aqui pedindo para ninguém deixar um filho um dia inteiro sem comer. Use a consciência. Faça de maneira consciente. Como é que nós podemos introduzir a disciplina do jejum na nossa casa, na nossa família? Deixa eu contar um testemunho para você. Tem uma irmã na nossa igreja no Brasil, uma missionária. Esses dois missionários, eles desbravaram o interior do estado de São Paulo. O pastor Emílio e a sua esposa. São os pais do pastor Natanael Santos. Um dia o pastor Natanael Santos estava na casa dele, junto com o pai e com a mãe, e veio um missionário de longe. Eu acho que eles são em vários irmãos, eu não sei quantos eles são, mas eu sei que eles são em vários irmãos. E o missionário veio e começou a profetizar na família, né? E a irmã, a esposa do pastor, a mãe do pastor Natanael, ela tinha um problema que ela não podia jejuar. Ela tinha um problema de açúcar muito sério. E se ela ficasse sem comer, ela desmaiava. Ela precisava comer. Porque ela tinha a glicose baixa e tal, e ela precisava de manter sempre o açúcar dela num nível tal, né? E certo dia, eles estavam lá em família e tal, e chegou esse irmão de fora e começou a orar por eles. E foi orar por cima da irmã e falou assim, minha irmã, e ela tinha muita vontade de jejuar, ela não podia. Disse, minha irmã, o senhor está me falando que tem recebido o seu jejum. E todo mundo da casa ficou sem mostrar nenhum tipo de sentimento, mas falou assim, o irmão errou, né? Minha mãe não pode jejuar. E aí o irmão completou. Não o jejum que a irmã tem feito, porque a irmã tem um problema de açúcar e não pode fazer. Mas o jejum que a irmã tem feito no coração, a intenção da irmã em jejuar. Não, Deus conhece a gente. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a intenção do nosso coração. É por isso que Jesus falou o seguinte, não faça para as pessoas, faça para Deus. Cada um de nós sabe até onde pode jejuar. Cada um de nós sabe até onde pode consagrar a vida. Agora, tem muita gente também que fala assim, o Senhor me conhece, mas não se esforça para nada. Ele te conhece mesmo. Ele realmente te conhece. E ele sabe que muitas das vezes o nosso esforço é zero na nossa vida com Deus. O nosso esforço é zero na nossa consagração ao Senhor. E a gente vai aqui, bate o pé firme. Não, Senhor, eu quero bênção que eu estava domingo no culto. Não. Você acha que Deus está preocupado com plateia que vem para a igreja no final de semana?
Você acha que a preocupação de Deus no trono da glória do Senhor? Olha, meu filho vai lá para a gente fazer umas plateias bonitas na terra. Você acha mesmo que foi isso? Você acha que Deus buscava isso mesmo? Deus busca comunhão com a gente. E Deus sabe do nosso esforço pela comunhão, o nosso esforço pelo querer de Deus na nossa vida. Não é? Neemias, por exemplo, ele jejuou e orou antes de falar com o rei. Ele sabia que o negócio que ele ia pedir era muito complicado. Então ele foi pedir orientação a Deus através do jejum e da oração, para ver qual que era a melhor forma de falar com o rei. Ele foi buscar na oração e no jejum. Como é que faz para mim fazer isso? E aí ele não precisou de abrir a boca, lembra? O rei olhou para ele e falou assim: ô Neemias, você está muito triste, rapaz. Essa sua tristeza aí é tristeza do coração. E ele se expôs ali, viu? Porque ele era copeiro. E ele está triste, quer dizer que ele sabia de alguma coisa que ele não estava contando. E se ele não estava contando, quer dizer que a vida do rei estava em problema. Foi o rei que procurou Neemias. Não foi Neemias que falou assim: ó, tem uma audiência com o senhor, preciso de... Não. Deus preparou o momento certo por causa do jejum e da oração. A tristeza que ele viu no coração de Neemias não era uma tristeza que estava na face, era uma tristeza que estava nos olhos. E o rei conseguiu perceber alguma coisa num súdito que não era comum. Porque Deus trabalhou no coração do rei por causa do jejum e por causa da oração. Jonas a gente já falou, né? Em Atos dos Apóstolos, durante o período de jejum e de oração da igreja, foi que a igreja levantou Paulo e Barnabé para a obra que tinha chamado. Foi depois que o pessoal jejuou que Deus mostrou quem ia ir. Tem muita coisa na igreja que não acontece bem em departamento, em programa, em projeto da igreja, porque falta jejum e oração. Esse é um outro caso que para mim me encanta. Nós já estamos terminando. Eu acho que o ano é 2012, 2013. Acho que é 2012, começo do ano. A gente ia ter um pré-congresso de jovens na nossa sede. E nós fomos fazer uma cantina para poder levantar dinheiro para o congresso. Super comum. Né? E tinha uma das nossas irmãs que ela era exímia nisso. Ela fazia um trabalho excepcional nessa coisa de cozinha, nessa coisa de vender lanche e tal. E eu pedi para ela fazer. Falei: você pode ver pra gente isso aí e tal? Ela foi e tal, preparou um cardápio. Eu nunca vi, até então, naquela época, eu nunca tinha visto isso. Depois disso, né, as coisas ficaram tudo mais caras, a gente ficou uma igreja maior também, mas naquela época eu nunca tinha visto isso. No domingo, ou na Santa Ceia, a gente vendeu $800 de torta. E a torta não era $20, a torta era $2, $5. Nós vendemos $800. E eu falei assim: meu Deus do céu, eu falei: minha filha, como é que você conseguiu, né? Ela falou: você sabe o que eu fiz, Will? Eu fui jejuar e orar para pedir para o Senhor o cardápio. Eu fui jejuar e orar para pedir o cardápio da cantina. Não foi pedir para Deus um carro, um automóvel, uma porta aberta na melhor companhia de Los Angeles. Não. Eu fui pedir o cardápio da cantina em jejum e oração. E olha o resultado. Às vezes a gente ignora, irmãos, essas pequenas instruções de Deus, que podem gerar para a gente vitórias extraordinárias. Esses pequenos passos que Deus nos ensina, que podem abrir portas que a gente nunca imaginou na nossa vida, porque simplesmente a gente vive num mundo tão de visões, tão daquilo que se enxerga, daquilo que se vê, daquilo que se consegue palpar, que a gente esquece que o mundo espiritual é muito maior do que a nossa vida terrestre. Lembre-se você, o apóstolo Paulo fala que nós somos mente, ele fala que nós somos corpo, alma e espírito. 2/3 de você é espiritual e 1/3 só é material. A gente entende pela teologia, por exemplo, que o corpo é um escafandro para a alma. C.S. Lewis falava muito a respeito disso. Que o corpo é como se fosse um vaso para a sua alma. Você é a sua alma. Se manifesta no seu corpo. Mas aquilo que vai ficar para você para sempre é a sua alma. É por isso que você vai receber um corpo glorioso. Porque esse corpo não vai herdar a vida eterna. Esse corpo vai herdar a corrupção. Mas a vida eterna, esse corpo vai ser transformado e você vai receber um corpo novo, glorioso. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É isso ou não é? Vai receber um corpo glorioso. Esse corpo não vai para o céu. E a gente dá tudo para esse corpo.
Toda a nossa vida é centrada na manutenção desse corpo, na promoção desse corpo. Esse corpo tem que ter o melhor trabalho. Esse corpo tem que vestir da melhor maneira. Esse corpo tem que se apresentar da maneira mais bonita. E a sua alma? Como é que anda? Tem muita gente fit, irmão, com a alma com diabetes. Tem muita gente fit com a alma gorda. Tem muita gente vivendo nos lugares mais importantes dessa cidade com a sua alma na sarjeta. O Senhor, alguns anos atrás, me deu uma mensagem que falava a respeito disso. Corpos malhados, mentes afiadas, almas em cadeias. Corpos malhados, mentes afiadas, almas em cadeias. Presa. Simplesmente pelo fato que se preocupa com tudo, menos com a sua alma. Nessa última parte da nossa campanha de jejum, no dia de abril, como anda a sua alma? Como anda a sua comunhão com Deus? Como anda as suas expressões com o Senhor? Você ainda tem ouvido a voz de Deus? Você ainda tem ouvido aquilo que Deus quer para a sua casa e para a sua família? Você se interessa pelo que Deus quer para a sua casa e para a sua família? É importante para você a opinião de Deus, não a sua a respeito dele, mas a dele a respeito sua. É importante? Ou você está indo naquela ladainha do New Age? Não, Deus me ama, Deus me quer. Deus gosta do jeito que eu sou. Você acha que se Deus gostasse de você do jeito que você é, Ele tinha mandado Jesus para morrer no seu lugar? Você acha que se tivesse tudo bem do jeito que você é, do jeito que você veio para a terra, Jesus tinha vindo para morrer no seu lugar? Como anda a nossa alma? E se a nossa alma anda em qualquer lugar que precisa de andar mais perto, o jejum não é excelente maneira de nós nos aproximarmos de Deus, como família, como povo de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Não baixe a guarda, não fique relaxado, mas fique alerta. Estamos numa guerra e precisamos usar as nossas armas espirituais. Nesse ano de 2024, fique alerta, jejua. Quem jejua tem resposta. Quem jejua tem instrução. Quem jejua, Deus avisa. Quem está em jejum, Deus avisa. Não vai por aí, não. Quem jejua tem sensibilidade das coisas do Espírito Santo de Deus. Jejue. E Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua casa e na sua família, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, nessa oração final, também orar pelas nossas ofertas, que nós trouxemos para a nossa campanha de primícias. Se você trouxe a sua oferta, não esqueça de fazer o seu envelope. Nós vamos juntos entregar na presença de Deus agora no final do culto, e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos fazer mais uma oração.